O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Ele vem até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa dá frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos é cortada e jogada fora, no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos a primeira leitura e ela está falando sobre a história de Abraão, que tem um chamado de Deus. E na história de Abraão, nós vemos que Deus promete uma descendência. Então, nós percebemos que Abraão se submete totalmente à ação de Deus, conduz a sua vida pela ação de Deus e desta forma, Abraão tem uma confiança que é modelo de uma confiança que deve estar colocada no coração de cada um de nós. A prosperidade daquilo que fazemos para Deus é colhida na nossa vida. Então hoje, nós vemos que o cristão no Evangelho é reconhecido pela sua maneira de viver a sua fé e não pela sua maneira de rezar. Jesus está falando dos lobos e das pessoas que muitas vezes têm condutas de vida que não são próprias daquilo que elas pregam, daquilo que elas fazem. O Evangelho hoje está no final do contexto do Sermão da Montanha. E o que o Evangelho quer nos propor? A maneira de viver e conviver para nós, meus irmãos, é o parâmetro que nos mostra se rezamos ou não. Então, a maneira de viver a vida, a maneira de enfrentar as realidades da vida, a maneira de se colocar diante dos irmãos, nos mostra se nós somos sim pessoas ou não de oração. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa é uma palavra que Jesus também nos coloca no seu Evangelho, no Evangelho de Mateus, para nos ensinar que às vezes a nossa prática religiosa ela está muito distante daquilo que nós vivemos com o coração. O homem prudente é o homem que constrói uma casa sobre a rocha e o homem sem juízo é o que constrói a sua casa sobre a areia. Então Deus não olha tantas grandezas, segundo Madre Santa Teresa de Jesus, Deus não olha tanto as grandezas de nossas obras, olha mais o amor com que são feitas as obras da nossa vida. E assim, pelas obras que nós realizamos, nós vemos e mostramos se nós somos pessoas profundamente de oração. Ou de uma certa forma não somos esses lobos travestidos de cordeiro. Reza bem quem vive bem, segundo Santo Agostinho. E a oração deve nos obrigar a vivê-la. Toda oração que nós praticamos, falamos com a boca, deve nos obrigar a viver aquilo que falamos com os nossos lábios. Falar sem praticar é perder o reino de Deus na nossa vida. E procuremos então, diante dessas condutas de vida, diante do que o Evangelho nos propõe no dia de hoje, procuremos viver com as palavras do nosso coração, as palavras do Senhor. As árvores que dão frutos, que não dão fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Então é pelos frutos que nós vamos reconhecer a nossa vida de oração. Jesus hoje vai falar nesse Evangelho que eu acabei de dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele vai falar no Evangelho de Mateus sobre a areia e sobre a rocha. A areia é uma fé de aparência. E rocha é uma fé fundada na própria rocha, que é o próprio Cristo. Ele é aquele que é o sustentáculo de toda a vida de oração. O homem que coloca Cristo como rocha na sua vida é aquele homem que produz frutos, mas ele produz frutos porque
ele está alicerçado num conhecimento, numa verdade, numa busca que é o próprio Jesus. Nós somos chamados, meus irmãos, a produzir esses frutos e praticar boas obras diante de Deus. E por isso, pensemos nos sinais da nossa vida que tem revelado se nós somos de Deus ou não. Que você revele com a tua palavra, com o teu entendimento, com a tua busca de Deus, a obras boas de amor, de misericórdia. Que hoje, ao ouvirmos esta palavra, nós aprendamos a falar com Deus, sem nunca esquecermos de praticar esse reino de Deus no mundo em que nós estamos vivendo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.